Irmãos, podem abrindo suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 25. Hoje, com a graça de Deus, meditaremos no capítulo 25 do livro de Atos. Já estamos na reta final das nossas exposições desse livro que é tão querido, tão belo. Será que Deus sabe o que está fazendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Você já se fez essa pergunta? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nos momentos de dor, essa pergunta geralmente vem, não vem? Será que Deus realmente sabe o que Ele está fazendo? No século XVIII, um missionário chamado Adoniram Judson deixou os Estados Unidos com a sua esposa e foram como missionários na Birmânia, hoje conhecida como Mianmar, um país lá no Sudeste Asiático, conhecido como Mianmar. E até hoje é um dos países mais fechados à pregação do Evangelho. Naquele tempo, quando Adoniram e a sua esposa Ana entregaram suas vidas para servir ao Senhor naquele país, todos os missionários que haviam tentado antes deles, ou foram mortos, ou foram expulsos. E diz a história que Adoniram, ele era um filho de pastor, mas na adolescência, na juventude, se afastou do Senhor, mas um dia se converteu e quis entregar sua vida para a obra missionária, o seu futuro. E junto com a sua esposa Ana, então, eles partem para o outro lado do mundo, de navio, numa viagem que durava meses. Sua esposa estava grávida, e quando estavam chegando ao destino, seu primeiro filho faleceu, primeiro de muitos. Chegaram então naquele país, e meses depois, não muito tempo, Adoniram começa a pregar o Evangelho, junto com a sua esposa, começa a tentar traduzir as Escrituras, mas acontece uma guerra entre a Birmânia e a Inglaterra, e ele é preso, no século XVIII. Não tinha direitos humanos, não tinha corregedoria, não tinha Facebook para fazer campanha, nem imprensa livre para falar alguma coisa. Então Adoniram passa meses, 17 meses, sendo torturado. E dia após dia, sua esposa, que estava grávida do segundo filho do casal, Maria, caminhava 4 quilômetros todos os dias até a cadeia, pedindo para que o marido dela fosse solto e para cuidar dele. As feridas por causa da tortura, os vermes que comiam as suas chagas, ela fazia de tudo para cuidar do seu marido. E enquanto ele ainda estava preso, Maria nasceu, sua pequena filha. E a sua esposa estava tão debilitada que o leite secou, não conseguia amamentar. Então, pela misericórdia de um carcereiro, Adoniram tinha que todo dia à noite sair na aldeia, acorrentado, implorando para que alguma mulher amamentasse a sua filhinha. Será que Deus sabia o que estava fazendo? Como se não bastasse, alguns meses depois, ele sai da prisão. Que bênção, agora as coisas vão dar certo. Então logo ele sai da prisão, menos de um ano depois a sua esposa morre. Aquilo partiu seu coração.
Escrevendo para a família da sua esposa, ele disse assim: minhas lágrimas caem, ao mesmo tempo, sobre o túmulo abandonado do meu querido amor e do abominável sepulcro do meu próprio coração. Aquilo o atingiu em cheio. Passaram-se 6 meses, sua filha Maria também falece. Ele entra não havia o nome depressão naquele tempo, mas ele entra em uma espiral de desespero, de tristeza, de angústia. Ele chegou a dizer naqueles dias: para mim, Deus é o grande desconhecido, eu acredito nele, mas não o encontro. Será que Deus sabia mesmo o que estava fazendo? Ele havia abandonado tudo, um futuro promissor, emprego, dinheiro, junto com a sua esposa, para que pudessem pregar o Evangelho em um lugar ainda não alcançado. E o que acontece? Chega lá e Deus permite que ele fosse preso, depois que sua esposa morresse, e também a morte dos seus 2 únicos filhos. Será que Deus sabia mesmo? Não é estranho se o próprio apóstolo Paulo fizesse essa pergunta também. Na semana passada nós vimos Paulo diante de Félix, um governador romano. E hoje nós vamos ver Paulo diante de Pórcio, um outro governador. Mas entre a semana passada e essa semana passaram-se 2 anos. 2 anos de Paulo naquela cadeia. 2 anos de Paulo preso, sem nem ao menos um sinal de que Deus estava fazendo alguma coisa, de que Deus estava intervindo. 2 anos que Paulo poderia estar pregando em outras cidades, mas não, estava preso. Será que Deus sabia mesmo o que estava fazendo? Vamos fazer a leitura. Olhe comigo, Atos 25, versículo 1. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem. E havendo contra este homem, Paulo, qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, Festo então foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal, ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei Agripa o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume de nós, romanos, condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte,
assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele, Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. Vamos fazer a leitura até aqui, desse texto. Como eu falei, nós estamos em uma sessão do livro de Atos que mostra a prisão e o julgamento do apóstolo Paulo. Nós vimos Paulo sendo acusado e preso pelo Sinédrio, e o Sinédrio, lá em Jerusalém, que era a maior corte dentre os judeus, leva a acusação de Paulo para Félix, um governador romano. O governador daquele tempo também exercia magistratura, julgava alguns casos. E nós vimos com o pastor Luiz, na semana passada, que Paulo fica preso ali por 2 anos, e Félix queria dinheiro, queria suborno, mas Paulo não dá, e ele deixa Paulo para lá. Então Félix é substituído por Festo, que vai ser o novo governador da Judéia. E agora, o caso, assim, tem que começar do zero, começa tudo de novo. E para que a gente possa entender um pouquinho melhor o texto, nós vamos vê-lo em 3 partes. Na primeira parte, nós veremos a trama dos líderes judeus. Na segunda parte, nós veremos o apelo de Paulo, como que Paulo responde a isso. E na terceira parte, nós veremos a decisão do tribunal, a decisão de Festo, tá bom? A trama dos judeus, o apelo de Paulo e a decisão do governador Festo. Então, na primeira parte, nós vemos a trama dos judeus. Eles estavam em Cesareia. Paulo estava preso em Cesareia. Cesareia ficava uma cidade próxima de Jerusalém e era onde o governador romano morava. Ele morava em Cesareia, César. Uma referência, uma homenagem ao imperador. E o governador da Judéia, que julgava e que representava Roma naquela região, morava nessa cidade. E Paulo então estava preso lá. Só que os judeus, os líderes judeus, não todos, é claro, os líderes dos judeus, foram até Festo e pediram para ele: olha, Festo, leva ele ser julgado em Jerusalém. Assim, é lá que ele está sendo acusado. Leva ele ser julgado lá em Jerusalém. Poderia ser julgado lá naquela cidade. Mas o objetivo dos líderes judeus não era oferecer um julgamento justo para Paulo. Eles estavam acusando Paulo de coisas falsas. O versículo 3 diz qual era o objetivo deles. Diz que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Tamanho era o ódio que eles estavam com o apóstolo, contra o apóstolo. Eles queriam acabar com Paulo, e como estava demorando para eles acabarem com Paulo, por meio de um julgamento, eles armaram uma emboscada. Eles queriam matar Paulo de maneira ilegal, assassiná-lo. O ódio havia dominado o coração daqueles homens. E diz o versículo 7, que como eles não conseguem então, que Paulo fosse levado a Jerusalém, ou parecia que não ia conseguir, que eles começaram a fazer várias acusações contra o apóstolo, mas nenhuma com fundamento. Então a trama dos judeus, o que eles queriam, os líderes judeus, os líderes do templo, eles queriam matar o apóstolo Paulo, seja por vias legais, como fizeram com Jesus, seja por vias ilegais, armando uma emboscada para assassiná-lo. Era isso que o apóstolo Paulo estava sofrendo, risco de vida. Mas eles não contavam com a astúcia de Paulo. E aí, a partir do versículo 8 até o versículo 11, nós vemos o que Paulo faz. E Paulo, ele começa se defendendo.
E ele diz: olha, eu não pequei, eu não cometi crime contra a lei dos judeus, eu também não cometi nenhum crime contra o templo, e eu também não cometi nenhum crime contra César. E César aqui não era o nome do imperador, César era o título. O imperador nessa época era Nero, o famoso Nero, que aqui, durante esse tempo, estava fazendo um bom governo. E Paulo diz: olha, eu não cometi crime contra César. E é interessante, porque essa acusação que os judeus estavam fazendo contra Paulo era nova. Eles não haviam acusado Paulo antes de cometer algum crime contra César. Mas por que eles fazem agora? Simples. Um crime contra o imperador era um crime capital. Um crime contra o imperador romano era um crime capital. Como eles não estavam logrando êxito acusando Paulo de cometer crime contra as coisas religiosas, eles tentam acusar Paulo de cometer crime contra César. Mas diz o versículo 9, que Festo então, ele tenta, assim, ele quer ganhar fama entre os judeus. Ele quer a amizade dos judeus, ele era um governador novo. Os judeus eram um povo grande ali dentro da Judéia. Não eram os únicos, mas eram grandes e influentes. Então, assim, Festo queria que Paulo fosse julgado em Jerusalém para acalmar os ânimos dos líderes judeus. Mas também, Festo não queria condenar um cidadão romano, que era Paulo, assim, de maneira injusta. Ele sabia que poderia sofrer algumas consequências. Então ele pergunta para Paulo: Paulo, você não quer ser julgado lá em Jerusalém? Ele queria que Paulo respondesse sim, mas Paulo responde não. E Paulo, como um cidadão romano, ele apela para o imperador. Todo cidadão romano que fosse acusado de algum crime capital, todo cidadão romano acusado de algum crime digno da pena de morte, poderia apelar para ser julgado pelo próprio imperador lá em Roma. E Paulo, sabendo dos seus direitos, ele faz isso. Paulo não queria ser um mártir romântico. Ah, eu quero morrer, me matem. Não. Paulo, ele tenta usar os meios legais para conseguir se livrar da pena capital. E ele diz: olha, eu quero ser julgado por César, eu tenho esse direito. E a partir então do versículo 12, nós vemos qual foi a decisão de Festo. E Festo diz: olha, já que você apelou para César você irá, Paulo. Já que você apelou para César você irá. E do versículo 13 em diante, vocês viram que aparece aí a figura de um rei, Agripa. E Lucas, ele relata a conversa entre Festo e Agripa. E Lucas relata essa conversa para mostrar que Festo, ele percebeu que Paulo era inocente. Esse rei Agripa, ele era um rei fantoche, ele não mandava em nada ali na região da Judéia. Quem mandava mesmo era o imperador em Roma. Mas assim, eles deixavam ter um rei para que os judeus ficassem menos bravos. E esse rei Agripa, ele era filho do Herodes Agripa, que matou o apóstolo Tiago, lá em Atos capítulo 12, nós vimos isso. Ele era neto do outro Herodes, que havia matado João Batista. Você lembra de João Batista, que foi assassinado? Foi o avô desse rei aqui. E ele era bisneto de Herodes o Grande, que havia matado as criancinhas quando Jesus nasceu. Você lembra? Ô linhagenzinha ruim, né? Meu Deus do céu. E por que Festo vai procurar conselho com o rei Herodes? Se o rei não manja de nada. Era porque Herodes, ele era, aqui Agripa, ele era meio judeu. Ele tinha uma certa descendência judaica. Então ele espera, Festo, ao procurar ajuda com o rei, ele espera sim que o rei possa dar alguma luz para ele. Porque ele viu que Paulo não era culpado de nada. Ele diz assim no versículo 25, olha comigo. Porém eu achei que ele não tinha, Paulo, nada que fosse passível da pena de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador,
Por isso eu o trouxe à presença dos senhores, especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Ele estava mandando o caso lá para César, para ser julgado por lá, mas ele não tinha nada para escrever. Não tinha assim nenhum fundamento. Lucas está querendo mostrar, olha só, como Paulo estava sendo acusado de coisas infundadas, que não faziam nenhum sentido. E o próprio governador romano percebe isso, e ele está tentando achar alguma coisa para que pudesse justificar a ida de Paulo até Roma, e ter algo com que pudesse escrever. E aí, no próximo domingo, nós veremos a defesa de Paulo diante do rei Agripa. Mas hoje, nós veremos só até essa parte. Então, vimos a trama dos judeus que queriam matar o apóstolo, seja por meios legais, acusando de cometer algo contra o imperador, ou por meios ilegais, armando uma emboscada para Paulo no caminho até Jerusalém. Nós vimos depois o apelo do apóstolo. Paulo era esperto. Como um cidadão romano, ele apela para ser julgado pelo próprio imperador. E por fim, nós vemos a decisão de Festo, que permite, mas que está tentando achar alguma coisa para escrever e enviar então ao tribunal romano, para que o imperador Nero pudesse ver. E agora, a gente tem que fazer uma pergunta para o texto. O que esse texto pode nos ensinar? O que esse texto pode trazer para a nossa vida prática, para a nossa vida pessoal? Eu comecei fazendo a seguinte pergunta: será que Deus sabe o que está fazendo? Esse seria o título dessa pregação. Será que Deus sabe o que está fazendo? Se os irmãos voltarem os olhos no versículo 27 do capítulo 24, olha ali. Capítulo 24, último versículo. Diz que 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcelado. 2 anos, como eu falei. 2 anos do apóstolo Paulo sem ser julgado. 2 anos de Paulo em uma prisão. 2 anos sem a gente saber, sem a gente saber o que estava acontecendo. 2 anos sem a gente ouvir muitas coisas do que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Lucas não diz como Paulo se sentiu aqui. Mas escrevendo, Paulo escreveu várias cartas enquanto ele estava na sua prisão. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. E ele escreveu várias cartas, como Filipenses, como 2 Timóteo. E Paulo, ele falou, que vez ou outra a tristeza tomava conta do seu coração, na prisão. E não era por menos. Paulo era gente como a gente. A gente tem a tendência de olhar para Paulo como o grande super-herói, mas Paulo era gente como a gente. Não é, então, muito fora de contexto presumir que com certeza Paulo sofreu. Não sabemos se Paulo se perguntou: será que Deus sabe o que está fazendo? Mas não seria estranho. Nós vimos, o pastor Luiz leu um salmo, o grande rei Davi, o maior rei que Israel já teve, questionando o Senhor: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? 2 meses que Paulo poderia estar pregando o evangelho, levando multidões à conversão, e não, ele está lá preso. Ele está preso. Será que Deus sabia o que estava fazendo? Deus está, parece que, tomando caminhos que a gente não imaginaria para o apóstolo Paulo. E no fundo, a gente sabe a resposta para essa pergunta, não sabemos? Será que Deus sabe o que está fazendo? Qual é a resposta para isso? Sim, não sabe? Mas entre saber aqui e saber aqui é uma grande distância, não é verdade? Às vezes a gente sabe na nossa mente, mas não chega ao coração. Parece que não faz diferença no nosso coração. E é por isso que esse texto pode nos dar 2 ensinamentos, para que nós possamos aprender a lidar com as nossas prisões.
para que nós possamos aprender a lidar com as dificuldades da vida. Quando a gente não entende o que Deus está fazendo, quando a gente não sabe, quando a gente tem medo do que vem pela frente. Há duas verdades que nós podemos aprender com esse texto. E a primeira delas é que nós precisamos nos lembrar que Deus, meu irmão, também trabalha de maneiras silenciosas. Deus também trabalha nos bastidores. Se você prestou atenção à leitura, você vai perceber que não aparece nenhum versículo, nenhuma vez a palavra Deus. Não aparece nenhuma vez a palavra Espírito Santo. E a gente escuta, Atos é o livro do Espírito Santo, e é verdade, mas nesse capítulo, um capítulo inteiro, sem nem mencionar. Você vai ver que a palavra Jesus só aparece uma vez, e é quando Pórcio Festo está dizendo o motivo que Paulo estava preso, que era porque ele falava que Jesus estava vivo. Não é para falar que Jesus estava intervindo, que Jesus estava encorajando Paulo, como nós vimos alguns textos atrás. Nós estamos acostumados a ver tantas coisas extraordinárias no livro de Atos. É milagre, assim, manifestações do Espírito, multidões convertendo, assim, intervenções divinas, Jesus aparecendo para Paulo, e assim por diante, que às vezes a gente se esquece que Deus, na maioria do tempo, na maior parte do tempo, Ele trabalha de maneira silenciosa. Ele trabalha nos bastidores. Esse texto não precisa citar Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo, para a gente saber que Deus estava agindo, que Deus estava cuidando, que Deus estava trabalhando nos bastidores. Por exemplo, Festo poderia ter determinado que Paulo fosse julgado em Jerusalém, mas ele resolve perguntar para Paulo, deixar a escolha nas mãos de Paulo. Ele não precisava, ele poderia dizer, Paulo, vai ser julgado em Jerusalém lá, para parar de me encher as paciências. Quem você acha que estava trabalhando por trás do coração de Festo? Deus. Festo também poderia ter negado o apelo de Paulo, mas ele não nega para ser julgado pelo imperador. Quem você acha que estava por trás trabalhando? Deus, Jesus, o Espírito. Paulo só pôde fazer o apelo porque ele era um cidadão romano, e esse era um privilégio para poucos naquele tempo. Paulo não nasceu em Roma, então provavelmente o pai dele era um cidadão romano. O Império Romano era gigantesco, poucas pessoas tinham o privilégio de ser cidadão romano, que te dava acesso a vários direitos. Quem controlou a história para que Paulo nascesse um cidadão romano, para que aqui, nesse julgamento, ele pudesse apelar para César? Deus. Deus estava trabalhando nos bastidores. Não por meio de anjos, como nós vimos tantas vezes, ou terremotos para livrar o apóstolo da prisão, como nós vimos com Pedro. Mas Deus estava trabalhando de maneira corriqueira, silenciosa, nos bastidores. E se Deus então também trabalha de maneira silenciosa, meu irmão, nós não podemos basear nossa vida naquilo que é extraordinário. Não podemos. Hoje ouvimos na nossa cultura de que nós temos que viver a melhor vida possível, e ganhar, e fazer, e ter grandes experiências, e ter aquele amor de Hollywood, e não deixar o relacionamento cair na rotina, a vida cair na rotina. Temos que viajar, temos que aproveitar cada instante, viver de maneira intensa. E o nosso mundo, as pessoas do mundo estão aí, buscando êxtase atrás de êxtase, grandes experiências atrás de grandes experiências, extraordinárias, para satisfazer o coração, baseando a vida no extraordinário. E isso entrou dentro da igreja. Muitos de nós baseamos nossas vidas em coisas extraordinárias. Nós vivemos atrás de grandes coisas,
achando que a vida cristã se resume nesses grandes eventos. E aí a gente escuta os testemunhos de como Deus fez um grande milagre de cura, mas nos esquecemos que na maioria das vezes, quando Deus cura, Deus usa o remédio, a cirurgia e o tratamento. Nós escutamos as grandes experiências das pessoas, de como Deus apareceu para aquela pessoa e falou com ela, mas nos esquecemos que na grande maioria das vezes, Deus fala como? Aqui, ó, por meio das Escrituras. E nós vivemos a vida esperando uma grande palavra, um grande pregador, e escutamos o pregador X ou Y, ou a conferência, ou o congresso, ou o acampamento, e vivemos a vida atrás desses momentos extraordinários, achando que isso vai impulsionar a nossa vida, mas a verdade é que ao longo de 2000 anos, Deus trabalhou como na vida do seu povo, da maneira mais ordinária possível, domingo após domingo. Domingo após domingo. Extraordinário, o próprio nome já diz, é extraordinário. Deus pode dar uma grande experiência, ou não. Ou não. Não supervalorize o extraordinário, meu irmão, valorize o ordinário. Não precisa ter barulho para Deus estar trabalhando. Ele trabalha na maior parte do tempo, silenciosamente, nos bastidores, usando coisas comuns. Imagine se Paulo tivesse esperando e baseando a sua vida no extraordinário. Olha as vezes que Pedro foi preso. Um anjo vem e liberta, e vem um terremoto. Paulo também teve as suas grandes experiências com o Senhor. Mas veja, Paulo sabia que isso eram coisas extraordinárias e guardadas as devidas proporções. Paulo também teve que orar para buscar a direção de Deus. Paulo também teve que ler a Bíblia. Paulo também teve que buscar conselho, porque Paulo era gente como a gente. Muitos de nós vivemos frustrados em nossa vida espiritual, porque achamos que precisamos das coisas extraordinárias. E a gente se sente culpado, a gente olha para o irmão chorando, tendo uma experiência com o Senhor, não tem nada de errado, e a gente fica culpado. Ai meu Deus, Deus não está falando comigo então? A gente vê o testemunho de conversão, a gente se sente culpado, nossa, mas comigo foi tão simples. Não teve revelação, não teve visão, eu não era drogado, eu não era isso, eu não era aquilo. Deus assim um dia falou comigo e usou os meus pais e a pregação e... Na maioria das vezes, Deus trabalha no ordinário, de maneira corriqueira, no dia a dia. Não podemos basear nossas vidas, meu irmão, no extraordinário. Valorize então as coisas básicas da vida cristã, a leitura da Bíblia, a oração, o domingo, a comunhão. Essas são as práticas mais básicas da vida, mas são elas que vão nos sustentar durante essa caminhada. São elas. As experiências, nós devemos buscar, e pela graça de Deus, nós teremos algumas, mas elas são extraordinárias. Extraordinárias. Deus, aqui nesse texto, não fez nada de extraordinário. Não vemos nada aqui. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores. Paulo não teve anjo, não teve terremoto, teve que enfrentar todo o processo legal da época, a maneira mais ordinária possível. Valorize as coisas simples da vida cristã. São elas as mais básicas. E é onde nós vamos encontrar sustentação para essa caminhada. Mas há uma segunda ensinamento desse texto. Falei que eram dois. E o segundo ensinamento é que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Você lembra que nós vimos no capítulo 23... que Jesus aparece para Paulo, logo quando ele é preso, e diz assim, ó Paulo, você também vai testemunhar para mim lá em Roma. Você também vai testemunhar para mim lá em Roma. Pergunta, a gente já sabe o resto da história,
Mas se pudesse sim, se você não soubesse o resto da história, como você imaginaria que Paulo pregaria o evangelho em Roma? Testemunharia em Roma? Eu digo como eu imaginaria, Paulo chegando em Roma, lá no Coliseu Romano, indo lá, as multidões e Paulo pregando o evangelho, igual quando ele foi em Atenas, na região mais populosa da cidade, e pregando o evangelho, igual ele fez em outras cidades. Paulo nas multidões, e as multidões vindo, e Paulo pregando, e as multidões querendo pegar Paulo, e Paulo fugindo, e assim vai indo. É assim que Paulo fez em todas as cidades. Deixa eu te perguntar, se você ouvisse Deus falando, Paulo, você vai testemunhar para mim em Roma, você não ia achar que era assim também? Mas Paulo vai viajar lá e vai, pregar o evangelho. Mas como Paulo vai para Roma? Preso. Como Paulo vai testemunhar em Roma? Preso. Quem diria? Quem diria? O grande apóstolo, preso. Poderia, a gente fica se perguntando, poderia estar pregando para milhares de pessoas, mas não, está lá preso, tendo que pregar para uma, duas, três. Para os presos, os carcereiros. Por quê? Por quê? Porque Deus não interveio? Porque Deus permitiu tudo isso com Paulo? Porque Deus deixou com que ele fosse preso? A grande resposta é que nós não sabemos. Mas se há um ensinamento desse texto para nós também, é que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Eu não sei. Por quê? Eu perdi uma esposa? Eu não sei. Por que eu perdi um filho? Eu não sei. Por que eu passei por uma situação terrível na minha vida, um acidente, uma doença? Eu não sei. Eu só sei que Deus tem os seus caminhos. Ele trabalha de maneiras misteriosas, Ele trabalha de maneira individual na vida de cada um. Eu não sei porque Deus permitiu com que Paulo fosse a Roma preso. Se eu fosse Deus, Paulo iria livre e pregando para milhares de pessoas, mas eu não sou Deus. Deus tem os seus caminhos que nós não sabemos. A visão de Deus é diferente da nossa, o padrão de Deus é diferente do nosso. E se isso é verdade, então, que Deus trabalha de maneiras misteriosas, e com misteriosas eu quero dizer que nós não conseguimos entender. A gente pode tentar, e às vezes, a gente consegue entender um pouquinho, mas a verdade é que na maior parte do tempo nós não entendemos. Por quê? Por quê? Por quê? Se Deus então trabalha de maneiras misteriosas, meu irmão, nós não podemos nos achar mais sábios do que Deus. Nós não podemos nos achar mais sábios do que Deus. E deixa eu dizer, se tem uma coisa que a gente se acha é mais sábio do que Deus. Se tem uma coisa que a gente se acha é mais sábio do que Deus. Por exemplo, a gente escuta de vez em quando por aí pessoas, às vezes até a gente faz isso, né? Pegamos certas verdades da Bíblia e negamos outra. E a mais comum a gente pega as pessoas aí de maneira geral, pegam a verdade de que Deus é amor, e esquecem a verdade da justiça e da ira de Deus, da punição eterna. E aí as pessoas tentam falar, não, o amor de Deus vai assim ser maior do que todas as outras coisas. Meu irmão, se eu pego da Bíblia o que eu quero e deixo de lado o que eu não quero, então eu não creio na Bíblia, eu creio em mim mesmo. Eu vou escrever uma Bíblia para mim então. Né? É mais fácil, né? Já que eu pego só o que eu quero e deixo de lado o que eu não quero, então deixa eu escrever para mim. Tem doutrinas que eu também não gosto. Tem verdades da Bíblia que eu também luto, mas eu não sou mais sábio do que Deus. Eu não sou mais sábio do que Deus, nem você. Nossa atitude é de submissão, dizendo assim, Senhor, eu não sei, mas está nas mãos do Senhor.
Um coração que faz isso, que pega o que quer e deixa de lado o que não quer, é um coração que se acha mais sábio do que Deus. Quer ver uma outra maneira que mostra que nós nos achamos mais sábios do que Deus? Muitas vezes a gente sabe o que a Bíblia diz sobre algo, mas nós não fazemos. Por exemplo, a Bíblia diz e nos orienta a casarmos só com pessoas que seguem ao mesmo Senhor que nós. Mas aí não. A gente vai lá e a gente casa com uma pessoa que não segue o mesmo Senhor que nós. O que é isso? Eu me acho mais sábio do que Deus, no fundo é isso. A Bíblia diz o papel do marido e o papel da esposa. Diz, exatamente, é claro, a gente sabe, mas no nosso dia a dia lá a gente deixa meio de lado. As coisas dão certo desse outro jeito para mim aqui. E a gente troca o certo pelo que dá certo, entre aspas ainda, né? A gente sabe que quando a gente está com um problema de relacionamento com o irmão, o que a gente tem que fazer? Ir até o irmão, né? A gente sabe. Mas não, a gente não vai, né? A gente assim espera que o tempo resolva, as coisas vão se resolver. No fundo, o que é isso, meu irmão? A gente se acha mais sábio do que Deus. Se Deus diz, tem um motivo justo, bom e sábio por trás. E eu preciso me submeter. Se Deus me manda confessar os meus pecados a uma outra pessoa, se Deus me manda ler a sua palavra, meditar nela, orar, e eu não faço isso, no fundo é porque eu me acho mais sábio do que Deus. Ingratidão, murmuração, no fundo é dizer assim: Deus, o Senhor está errando, tá? O Senhor deveria ter me dado uma esposa melhor, um trabalho melhor, um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. O Senhor não me deu. O Senhor está errando, tá? Murmuração e ingratidão nasce de um coração que se acha mais sábio do que Deus. Então, meu irmão, a gente precisa aprender a reconhecer isso. Deus trabalha de maneiras misteriosas que a gente não compreende. Ele controla todas as coisas. Eu não posso me achar mais sábio do que Ele. Eu não posso. Eu preciso aprender a baixar minha cabeça e a dizer assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio em Ti. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas me ensina a descansar. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas me ensine a crer. Me ensina, me ensina. Eu não sei porque Deus colocou essas circunstâncias na sua vida, meu irmão. Agora, essas circunstâncias, eu não sei. Eu sei de alguns, mas não sei tudo. Não sei de todos. Eu não sei porque Deus colocou certas circunstâncias na minha vida. Mas de uma coisa eu sei: Ele é bom, Ele é justo e Ele é sábio. E Ele está controlando todas as coisas. Ele está controlando todas as coisas. Esses então foram os dois ensinamentos desse texto para nós. Deus também trabalha de maneiras silenciosas, ordinárias, corriqueiras, nos bastidores. E Deus trabalha de maneiras misteriosas. Ele tem seu plano, e a maior parte desse plano para nós é oculto. A gente não sabe. A gente só sabe que Ele está controlando todas as coisas. Mas há uma última pergunta que precisa ser feita. O que será que sustentou Paulo durante esses 2 anos? Lucas, ele dá uma pista para nós aqui. Ele dá uma pista. Com certeza, Paulo sabia que Deus trabalha também de maneira silenciosa e misteriosa. Paulo escreveu sobre isso em outras cartas. Nós podemos tirar esses princípios do próprio apóstolo Paulo. Paulo sabia dessas duas verdades. Mas eu e você sabemos que às vezes, no momento da dor, as verdades não são suficientes. A gente sabe, mas a gente não consegue crer. Não é verdade? A gente sabe, mas parece que o consolo não vem. A gente sabe, mas parece que aquela verdade não faz tanto sentido para mim naquele momento. Sabe por quê? Porque no momento da dificuldade, não é apenas de informações que nós precisamos. Nós precisamos de alguém. Nós precisamos de alguém.
alguém que caminha ao nosso lado, alguém que nos sustenta, alguém que nos abraça, alguém que nos ouve. E Lucas, ele nos dá uma pista de que Paulo foi sustentado por alguém. E está lá no versículo 19, olha aí, 25, 19. O governador romano diz que os judeus traziam contra Paulo algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente, especialmente, enfaticamente, a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. A controvérsia maior entre Paulo e os judeus era que Paulo afirmava que Jesus estava vivo, que a ressurreição dentre os mortos é verdadeira, e que Jesus havia ressuscitado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, ao que parece, Paulo sempre falava disso. A todo momento Paulo falava, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E nós vemos e nós sabemos que para Paulo isso era central. Ele diz assim: se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé. Vamos voltar a comer, vamos beber, porque assim a gente é digno de compaixão dos homens. Se Jesus não ressuscitou, meu irmão, vamos embora, vamos esquecer, não vamos voltar mais para a igreja. E o que é importante a gente entender é que quando a gente fala, quando a Bíblia fala, quando Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus, não é simplesmente uma verdadezinha que a gente tem que crer. Ah, Jesus ressuscitou, tá bom? Beleza, obrigado. Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio, nossa, que legal, hein? Top. Para a fé cristã, para o Novo Testamento, para as Escrituras, a ressurreição de Jesus é central, sabe por quê? Porque se Jesus ressuscitou, meu irmão, isso significa que eu não estou sozinho mais, que Ele está comigo, que Ele está no nosso meio. Se Jesus ressuscitou, eu posso ser perdoado quando eu oro, porque eu tenho um intercessor, um advogado. Se Jesus ressuscitou, eu tenho alguém que enxuga as minhas lágrimas, que as colhe. Se Jesus ressuscitou, eu tenho alguém que me ouve nas prisões da vida. Se Jesus ressuscitou, eu tenho alguém que jamais me deixará, seja na pia de louça, seja lavando roupa, seja com meu filho, seja no leito de morte, seja no acidente, seja no pior lugar que for. Se Jesus ressuscitou, então eu tenho alguém que jamais me deixa. Todos podem me abandonar, mas Jesus jamais. Isso é o que significa a ressurreição. Não é simplesmente uma verdade que a gente tem que crer, beleza, e fechou. Ressurreição significa que nós temos alguém que caminha conosco e que jamais nos deixará. É isso que sustentou Paulo. É isso que sustentou Adoniram. Temos um irmão mais velho, um pastor fiel, um amigo, um salvador, um rei que governa tudo, mas que está conosco. Se lembre disso. Então, quando te perguntarem, será, ou quando você se perguntar, será que Deus está fazendo algo? A resposta é sim. Se Jesus ressuscitou, então Deus sempre está fazendo algo. E no final, tudo vai terminar bem. Não aqui, mas no último dia. Porque se Jesus ressuscitou, um dia todos nós entraremos no reino preparado. E todos nós um dia estaremos diante dele. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu quero que você pare para pensar nessa imagem, meu irmão. Você já pensou que diante de Jesus você vai chorar tudo de novo que você já chorou? É isso que o texto está dizendo. Se o texto é simbólico ou literal, eu creio que seja literal. Vai ter um dia que eu vou estar diante de Jesus e eu vou chorar todas as minhas lágrimas de novo, falando para Ele. Mas Ele vai pegar o seu dedo e vai enxugar todas elas. Toda lágrima vai ser enxugada. Toda morte será dissipada. Não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Se Jesus ressuscitou, nós temos alguém que nos sustenta, e nos sustenta até o fim.